Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos vários ataques ucranianos aqui na Crimeia, na parte ocupada pela Rússia aqui da Ucrânia, e até em Tangarog, aqui na própria Rússia, né? Um grande ataque ucraniano visando vários pontos de logística russos aqui, com certeza visando alguma coisa. Alguns dizem que é para evitar justamente o avanço russo que está acontecendo aqui no fronte de Donetsk. Outros dizem que é preparação para uma ofensiva ucraniana. A gente não sabe o que é, mas vamos ver os pontos que foram atingidos aqui, né? Ontem uma notícia muito triste aqui na região de Zakarpattia, que é bem aqui no oeste da Ucrânia, então uma área que não está muito ligada na guerra, mas teve uma discussão na prefeitura, lá na Câmara dos Vereadores da prefeitura da cidade de Keretsky. E em determinado momento, um dos conselheiros lá jogou 3 granadas na reunião e feriu 26 pessoas, 6 delas em situação grave, tão gravemente feridas, e depois ele próprio se matou, explodiu uma granada próximo dele próprio, né? Enfim, uma tragédia enorme. Vamos entender o que pode ter motivado isso daí e como a propaganda russa está, evidentemente, usando esse caso para tentar desmerecer a Ucrânia, né? Vamos falar sobre mais alguns pacotes de ajuda para a Ucrânia que estão chegando, inclusive a questão do dinheiro, né, dos 50 bilhões da Comunidade Europeia, que estão para ser liberados aí. Justamente o Orbán é o último cara que está segurando esse tipo de coisa, mas o Olaf Scholz da Alemanha garantiu que o dinheiro vai sair, né? E também lá no Congresso americano, vocês sabem, o Senado vai votar ajuda para a Ucrânia na semana que vem. Infelizmente a ajuda não deve sair esse ano ainda por conta da Câmara dos Deputados, lá, House of Representatives, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Noel, Não Se Esquece de Ninguém, Rombo Programado para Taxar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu vou começar pela questão aqui da Zakarpattia, porque justamente é um assunto meio independente da guerra, né? Uma tragédia, não tenha dúvida, está se falando muito nisso. O que aconteceu aqui exatamente nesse vilarejo? É uma cidade pequenininha aqui, Keretsky, né? Bem aqui na região da Transcarpátia. O que é essa região aqui, né? Repara que a cadeia de montanhas dos Carpátios passa aqui, ó, essa região verde aqui no mapa, né? Então a Ucrânia tem essa região aqui que é chamada Transcarpátia, ou Zakarpattia, né, em ucraniano, que é justamente a área que é depois da montanha. Você atravessa a montanha e tem aqui uma série de vilarejos aqui e cidades nessa região aqui que pertencem à Ucrânia, né? E, bom, o que aconteceu, não vou tocar aqui porque é muito violento isso daqui, mas esse vídeo vocês já devem ter visto aí na internet, no Twitter, e o que aconteceu aqui foi esse vereador aqui, um vereador, né? Seria a tradução para a coisa. Serhi Batrin, o nome dele, né? Ele estaria discutindo com 26 outras pessoas ali na reunião lá da Câmara dos Vereadores, estavam discutindo orçamento de 2024 e ele queria que fosse revisto, fosse aprovado primeiro o orçamento de 2023. Então, aparentemente, essa foi a causa imediata da discussão ali, né? Aqui, ó. Os vereadores lá da cidade estavam aprovando o orçamento para 2024 e Batrin ele estava argumentando de forma muito forte com eles, demandando que primeiro eles fechassem o relatório do orçamento de 2023 e só então passassem a considerar o orçamento de 2024, né? Parece que também estava em discussão um aumento do bônus para o prefeito da região, que teria um aumento de 100% do salário. Em algum momento ele saiu da reunião, saiu ali da sala, voltou com 3 granadas e explodiu as granadas. Ele jogou as granadas assim. No primeiro momento o pessoal ficou parado, porque é uma coisa que você não espera, né? Achou que talvez fosse uma brincadeira dele,
alguma coisa assim, mas realmente uma coisa trágica, uma grande explosão e acabou ferindo, como eu falei, 26 pessoas, sendo 6 delas estão em situação grave. O único morto que estão confirmando até aqui é o próprio Serhi Batrin. Se você observar o vídeo, ele no final, a última granada explode junto com ele, ou seja, ele jogou 2 granadas e a terceira explodiu junto com ele. Ele queria se suicidar nesse caso, aparentemente, né? Então, o motivo direto é isso daí, é o fato dele estar discutindo o orçamento da cidade. Mas é um caso tão assim absurdo que a gente passa a pensar se não tem algum motivo ulterior para isso, não tem alguma outra coisa influenciando nessa história, né? É lógico, a propaganda Rousseff aqui no Brasil já pegou com força, né? O G1 aqui trouxe uma matéria cheia de erros aqui, dizendo que o cara é aliado de Zelensky, né? Teria que colocar, não, o maluco é aliado do Zelensky, coisa e tal. Ele é do mesmo partido do Zelensky, sim, mas ser do mesmo partido não quer dizer que é necessariamente ligado, né? A Ucrânia é um país grande, tem um monte de gente nesse partido que apoia o Zelensky, e evidentemente não tem como o Zelensky nem conhecer todo mundo, isso é óbvio, né? Então, sem dúvida alguma, foi um absurdo o que o cara estava fazendo, e aí eles fazem um monte de erro aqui, eles dizem que a cidade chama Zakarpattia. Aqui, ó, o ataque aconteceu na cidade de Transcarpátia, na região de Zakarpattia. Cara, nem para procurar alguém que entenda ucraniano ali da região, né? A Zakarpattia e Transcarpátia é a mesma coisa, é a região toda, e na verdade o nome da cidade, como eu falei para vocês, é aqui Keretsky, essa cidadezinha aqui na região da Transcarpátia, né? Enfim, como toda propaganda Rousseff, eles emendam aqui que nessa semana o Congresso dos Estados Unidos não aprovou o pacote de 100 bilhões de ajuda militar para a Ucrânia e coisa e tal. E aqui, ó, o financiamento para a Ucrânia tem tido cada vez mais resistência. Típica propaganda Rousseff. Eu acho inacreditável que muita gente que me critica fala assim, não, o Peter está seguindo a mídia tradicional. Não, meu amigo, a mídia tradicional é totalmente pró-Rússia. O Globo, esses jornais aqui do Brasil são totalmente pró-Rússia. É impressionante, chega a ser impressionante realmente como é que o pessoal consegue se enganar de achar que está sendo contrário à mídia tradicional e está seguindo exatamente o que diz a mídia russa, né? Enfim, aqui o Metrópolis ele faz uma matéria um pouco melhor, mas dá para ver que a fonte deles foi russa. Por quê? Porque eles usaram a pronúncia russa do nome do cara. O nome do cara é Sergi, é a versão ucraniana do nome Sergei. Sergei é a pronúncia russa. Ucraniano e russo são línguas diferentes, não tem a mesma coisa. Até os nomes próprios costumam ter diferenças, né? Então, botou aqui o Sergei Batrin, que seria o nome do cara. Não, certamente pegaram essa informação de fonte russa, porque só o russo que chamaria o Sergi de Sergei, né? Enfim, o político aqui pelo menos falaram que é do partido do presidente da Ucrânia, não é necessariamente ligado ao presidente da Ucrânia, e acertaram o nome da cidade, pelo menos Keretsky, na região da Transcarpátia, perfeito, acertaram pelo menos isso aqui, e fala aqui que ele teria sido socorrido e houve tentativa de reanimação, né? A informação inicial que se tem da Ucrânia é que ele teria morrido, mas não foi confirmado oficialmente. Segundo a informação que a gente tem, ele morreu sim, e se você ver o vídeo, você vai perceber que a última granada explode bem na cara dele ali, né? Então, ele é um membro lá da Comissão de Ordem e Lei e coisa e tal, e estava justamente essa discussão. Aqui não fala o que foi a causa, né? Mas eu já expliquei para vocês que foi a causa imediata foi a discussão do orçamento ali na região, né? Agora, pode ter coisa além disso? É lógico que pode ter coisa além disso, né? Porque existe uma história muito pesada nessa região aqui com a Hungria. A Hungria, ela reclama essa parte da Ucrânia e uma parte grande da Romênia como se fossem territórios da Hungria, né? Historicamente, o reino da Hungria era muito maior. Essa região da Transcarpátia, no passado, pertencia à Hungria, né? E vocês sabem, o Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria, é um cara anti-Ucrânia e pró-Rússia. Então, recentemente, ele foi muito humilhado no Parlamento Europeu,
justamente porque aprovaram a entrada, ou pelo menos o início do processo de negociação para a entrada da Ucrânia na comunidade europeia, né? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. O Orbán foi humilhado, né? Ele bateu o pé, falou que não ia, que ia vetar e não sei o que lá, no final das contas acabou saindo da reunião e o Congresso lá da Comunidade Europeia aprovou o início das negociações com a Ucrânia, né? Então não dá para descartar a possibilidade de ser alguma coisa aqui criada mesmo por gente infiltrada do Orbán, né? O Orbán, por exemplo, ele foi visto nesse jogo de futebol aqui, isso que foi ano passado, né? Vestindo um chale, né? Com a Grande Hungria, né? A Grande Hungria era justamente a área territorial húngara na época do Império Húngaro. Tem aqui a informação, também era toda essa área aqui que incluía uma boa parte da Romênia, uma boa parte de vários países aqui da região, na verdade, Eslováquia, Sérvia, vários países eram o que antes era o Império Húngaro, né? Então, existe esse subtexto na história aqui. Foi isso que levou esse tipo de coisa? Esse cara é um infiltrado do Orbán querendo causar confusão na Ucrânia? Não sei, é uma possibilidade, né? O fato é que a gente sabe que foram duas derrotas, na verdade, do Orbán. Primeiro foi a derrota da entrada da Ucrânia na Comunidade Europeia, porque o Orbán era contrário a isso, falou que iria vetar, mas na última hora acabou aceitando, porque a Comunidade Europeia bancou para ele 10 bilhões de dólares para ele sair da reunião e deixar a Ucrânia entrar, né? E ele agora está bloqueando uma ajuda da Comunidade Europeia de 50 bilhões de dólares, já está tudo aprovado, mas como ele tem poder de veto, os países da Comunidade Europeia têm poder de veto, esse dinheiro não está indo para a Ucrânia, né? E aqui a gente teve a reunião de ontem para hoje também, justamente do pessoal lá da Comunidade Europeia falando que vai retirar, vai suspender o direito de voto da Hungria na Comunidade Europeia, justamente para aprovar essa ajuda à Ucrânia, né? O cara está sendo apertado, o Scholz falou que a Ucrânia vai receber esses 50 bilhões de euros, independente da opinião do Orbán nesse assunto, né? Ou seja, o Orbán está sendo muito humilhado nessa história toda, está ficando para trás nisso daí, né? O próprio Macron também fez uma declaração dizendo que os próximos dias vão ser cruciais para o futuro da Hungria na Comunidade Europeia. Ou seja, ele está se colocando numa posição muito ruim. E talvez isso daí tenha sido uma tentativa desesperada dele de fazer alguma coisa. É possível isso? É. A gente tem alguma indicação disso? Não. O único motivo que a gente tem é que foi discussão de orçamento, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos aguardar para ver se surgem mais informações disso daí, né? Uma tragédia de qualquer forma, meus sentimentos aí às pessoas que perderam familiares e amigos nisso daí, uma coisa que realmente... aquele lançando a primeira granada, as pessoas nem se mexem, porque o pessoal achou que ele estava fazendo uma brincadeira, estava fazendo uma palhaçada qualquer, né? Imagina, jogar uma granada no meio da sala, um absurdo isso, né? Bom, falando da Ucrânia agora, vocês podem ver, teve aqui muitos ataques ucranianos, mas também teve uma leva de ataques russos aqui, ó. A Rússia, nessa última noite, de ontem para hoje, lançou um ataque com 31 drones Shahed 136 contra a Ucrânia, dos quais 30 foram derrubados. Lembrando que há 2 dias atrás a Rússia lançou 40 Shaheds e todos os 40 foram derrubados, né? Então a taxa de defesa antiaérea ucraniana continua excelente. A maior parte desses drones foi lançada visando a capital aqui, Kyiv, né? Um deles atingiu o alvo, mas fora esse, todos os outros foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, né? E isso daqui muito provavelmente foi uma resposta ao ataque que a Ucrânia vinha fazendo de ontem para hoje. Ontem a gente chegou a falar para vocês já do ataque aqui em Mariupol, em Berdiansk, né, que teve coisas explodidas por aqui, mas hoje tem muito mais aqui, ó, vários lugares na Crimeia que foram atingidos, também aqui em Tangarog, que é na própria Rússia, né? Em Donetsk, segundo o Reporting from Ukraine, né? O canal dele está aqui, muito bacana, ele está falando que isso aqui é um ataque coordenado ucraniano, que na visão dele, aqui, ó, é para justamente mitigar os ataques russos que estão sendo feitos aqui nessa parte da Ucrânia, né? De fato, a gente tem visto que os russos estão no ataque ali em Avdiivka e coisa e tal, diminuíram um pouco a intensidade, né? Não conseguiram avançar nada, na verdade, mas eles estão tentando avançar, e isso seria uma forma
na visão dele, de impedir isso daqui. Mas ele próprio fala aqui que uma das possibilidades é justamente que isso seja uma preparação, né? Porque os ataques em Mariupol e Berdiansk aqui em Donetsk fariam todo sentido para mitigar o avanço russo aqui, né? Porque são certamente locais usados pela logística russa para essa linha de frente. Agora, atacar aqui na Crimeia para impedir ataque desse lado de cá não faria muito sentido, né? Os russos não, para essa linha de frente aqui, eles não vão mandar tropas por aqui, não vão mandar armamento aqui pela ponte da Crimeia para fazer essa volta para vir para cá. Eles vão mandar de Rostov-on-Don direto para cá, né? Então, não faz muito sentido. O que pode estar acontecendo é justamente um ataque mais amplo, né? Justamente com vistas a diminuir a capacidade logística russa, talvez até para uma contraofensiva ucraniana aqui em Kherson, na parte ocupada de Kherson. Ainda está cedo para isso, como eu falei para vocês, né? O solo ainda está lamacento lá na Ucrânia, ainda não teve uma semana de frio consistente por lá para congelar o solo, isso só deve acontecer no início de janeiro, mas não sei, de repente eles têm algum outro plano por ali, né? Tá bem interessante esse vídeo dele mostrando essas várias explosões aqui. A gente vai mostrar algumas também aqui. Isso daqui foi em Sevastopol, na Crimeia, mas teve também em Jankoy, teve também em Orlivka, toda essa área aqui, ó, Renichesk, Jankoy e Sevastopol, tá vendo? A defesa antiaérea russa estava operando com muita força aqui, mas teve explosões também reportadas nessa região. Aqui é em Donetsk, Donetsk é justamente nessa região aqui de ocupada pelos russos desde 2014, né? E que é justamente uma posição muito próxima de Avdiivka. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma, eu falei ontem, isso aqui é certamente para enfraquecer as tropas russas aqui em Avdiivka. Os russos não estão conseguindo avançar de forma significativa, mas continuam insistindo. De vez em quando pegam mais um pedacinho de terra. Então é uma coisa preocupante para os ucranianos aqui, né? Certamente atingir essa região aqui, o centro logístico russo, nessa área ajuda os ucranianos, né? Bom, então tem aqui Donetsk, outra visão de Donetsk, não estão muito boas essas fotos, né? Mas tem fotos melhores aqui, olha só, essa daqui tá bacana, essa foto aqui, ó. Isso aqui seria um centro de combustível, um depósito de combustível. Isso aqui, ó, dá para ver o depósito de combustível aqui melhor, ó, tem a parte de tanques aqui, coisa e tal. Isso aqui é um tanque colapsado, né? Um tanque que colapsou na região ali, né? Aqui é um outro local que foi atingido também ali em Donetsk, né? Então alguma outra coisa pegando fogo aqui em Donetsk também. Dá para ver que são coisas diferentes. Na verdade, segundo ele coloca aqui no mapa dele, são 3 ataques diferentes ali em Donetsk, né? Enfim. Aqui também Taganrog. Taganrog aqui é no território russo propriamente dito. Teve aqui, tá vendo uma explosão aqui, ó, dá para ver a fumacinha aqui. Seria nessa região aqui de Taganrog, e o fato de ser no território russo elimina a possibilidade de ser HIMARS ou Storm Shadow, né? Porque os ucranianos não podem usar armas contra o território russo, as armas ocidentais. Então aqui provavelmente ou foi algum míssil ucraniano, o Green 2 talvez, S-200 modificado, ou então foi drone que aconteceu aqui. A gente não tem ainda a informação precisa, mas alguma coisa foi atingida ali em Taganrog, que também é um centro de logística importante para os russos ali, né? Outro lugar que foi muito atingido, Arabatska Strilka, ou a Península de Arabat, desculpa, a Restinga de Arabat. Aqui, ó, a Restinga de Arabat é essa restinga aqui, né? Os russos têm usado ela como um caminho alternativo quando as estradas na Crimeia estão com problemas. Ela tem uma estradinha aqui, mas é uma estrada de areia, né? Aquela estrada de areia compactada. Dá para usar essa estrada? Até dá, mas não é tão fácil assim. E quando chega aqui em Renichesk, tem 2 pontes aqui que tem que atravessar nessa região, né? E aparentemente foi visado essa área aqui também nesse ataque de ontem, né? Bom, segundo os russos disseram que destruíram 34 drones ucranianos sobre a Crimeia ontem, mas vocês sabem a minha opinião sobre qualquer coisa que russo fala, é mentira, né? Teve também uma ação de partisãos em Melitopol, que eles fizeram com sucesso a sabotagem, explodiram um trem, né? Que estava carregando munição e combustível da Crimeia para Melitopol,
ou seja, estava fazendo esse transporte todos os dias e os partisãos lá conseguiram explodir esse trem. A gente não tem essa informação aqui no mapa, mas faz todo sentido, né? Melitopol está aqui, essa linha marrom aqui, acinzentada aqui, é a linha de trem. Ela passa aqui pela Crimeia, aqui embora apareça interrompida, ela já foi ligada de novo, então ela passa aqui por Jankoy. Então tem feito esse trabalho de trazer munição para cá, munição, combustível e coisa e tal, e aparentemente os partisãos conseguiram explodir o trem por lá. Excelente notícia isso daí. Teve uma outra informação aqui curiosa, né? Ontem naquele discurso, ontem não, anteontem na verdade, aquele discurso maluco do Putin, né, eleitoral dele, falando sobre conquistar toda a Ucrânia e coisa e tal, ele falou em tomar Odessa, né? Odessa é essa cidade ucraniana que está aqui, e está muito longe dos russos conseguirem isso. Eles chegaram até quase aqui em Mykolaiv, mas já foram expulsos de toda essa área aqui. Para tomar Odessa seria simplesmente impossível para os russos nessa altura do campeonato. Mas eles ontem tentaram tomar a ilha de Zimny, a Ilha da Serpente. Essa ilhotazinha aqui é uma ilha pequenininha, né? Não tem, é só uma base militar mesmo, mas ela é muito importante porque justamente ela que garante o corredor verde que os ucranianos fizeram para exportação de grãos, né? Então, repara como é que ela fica numa posição privilegiada aqui para justamente proteger os navios que vêm aqui. Os navios tipicamente vêm das áreas protegidas aqui da Romênia, né? Entram no mar territorial da Ucrânia, vão até Odessa. Então a Ucrânia mantém aqui uma série de defesas aqui na região para evitar que esses navios de trigo sejam atacados pelos russos. E aí depois, mas essa ilha aqui é fundamental. E ontem a gente tem informação de que parece que o Putin não estava falando sobre Odessa durante a conferência à toa, né? 2 navios com marines russos avançaram na direção da Ilha das Cobras, lá na Ilha da Serpente. Apesar do fato de que os navios eram modernos e rápidos, eles não conseguiram atingir o alvo. Eles foram atingidos pelo ar, pela artilharia ucraniana, e a tentativa deles de tomar a Ilha das Cobras foi um fracasso. 12 a 14 pessoais militares experientes foram eliminados ou estão perdidos, ou seja, a Rússia tentou 12 a 14 pessoas. Se esse pessoal chega na Ilha das Cobras ali, é possível sim que consigam tomar a Ilha das Cobras, tá? Porque também só tem ali uma guarnição ucraniana, não tem grande quantidade de pessoa ali na Ilha das Cobras, né? Mas falharam. Segundo as fontes da marinha ucraniana, dizem que a operação foi mal preparada devido às condições do tempo, né? Condições atmosféricas. O mar ali, o Mar Negro está muito revolto. Depois disso, o plano que estava sendo usado pode ser que volte no verão com condições atmosféricas diferentes. Um dos navios, um dos barcos, né, quase virou de ponta no mar, né, quando estava chegando na ilha, né? Os militares morreram não muito longe de onde foi afundado o navio Moskva, né? Que vocês lembram lá de abril do ano passado, os ucranianos afundaram um Moskva ali, né? Cerca de 50 quilômetros da Ilha das Cobras. E, como eles falam aqui, a Ilha das Cobras é um ponto de controle dos navios mercantes ali para a Ucrânia e é um caminho direto para Odessa. Depois de tomar controle dessa ilha no início da guerra, né, os russos chegaram a tomar essa ilha, os ucranianos retomaram ela mais adiante, e desde então ela tem sido controlada pelas forças armadas ucranianas, mas está sob constante ataque russo por aviação, né? Então é isso aí, teve ataque à Ilha das Cobras ontem também. Bom, uma outra informação aqui é um hangar com 2 toneladas de gás Freon explodiu lá em Murmansk, lá na Rússia, né? Isso aqui é relativamente longe da Ucrânia, é aqui no norte, ó, Murmansk, o Oblast de Murmansk aqui, a cidade de Murmansk, eu acho que é aqui, ó, bem aqui no norte. Aqui tem um porto, né? Um porto que dá pro Ártico, né? Pro Mar do Norte, e haveria nesse local aqui um hangar que pegou fogo e explodiu lá com gás Freon. De novo, não foi drone, não foi míssil ucraniano. Pode ter sido sabotagem? Pode. Pode ter sido apenas um acidente? Pode também. A gente não sabe o que aconteceu aqui, né? Gás Freon é muito usado para refrigeração. Então não é uma coisa diretamente usada na guerra, mas sim tem um monte
de equipamentos que precisam de refrigeração, muitos mísseis que usam gás freon para manter refrigerado as unidades de processamento, esse tipo de coisa, né? Vamos falar sobre a situação na linha de frente, né? Teve pouca mudança, tá, gente? Não teve grandes mudanças, não. Mas ali em Krink continua, Krink, essa região aqui no sul de Kherson. Os ucranianos têm aqui uma cabeça de ponte na margem esquerda aqui do rio de Dnipro, onde eles podem eventualmente usar para fazer uma contraofensiva aqui, como eu falei, né? Não sabemos se vão fazer isso, mas essa cabeça de ponte aqui permite que eles avancem por aqui, e seria realmente algo não esperado pelos russos. Talvez seja isso que eles estão preparando com esses ataques todos por aqui, né? Mas enfim, em Krink os ucranianos mantêm a cabeça de ponte aqui, e os russos estão tentando retomar essa área, né, justamente por saber que ela é muito estratégica. E a cidade está virando um cemitério de veículos russos de todos os tipos. Os ucranianos perderam muito pouco equipamento, até porque o grosso da presença ucraniana ali são só tropas mesmo, não tem muito equipamento lá. Eles já levaram alguns equipamentos, alguns blindados para essa cabeça de ponte, mas ainda não tem nada muito grande ali. O principal responsável por destruir equipamento russo é o Magyar, que é um especialista de drones lá da Ucrânia, conhecido como o principal especialista de drones da Ucrânia que está lutando ali, né? Os ucranianos, alguns dias atrás, fizeram um avanço ali em Novoprokopivka, no dia 6 de dezembro. A gente falou sobre isso aqui, eles conseguiram avançar e capturaram muitos russos, né? Então aqui tem as entrevistas dos russos, eles estão contando assim uma situação realmente muito ruim na linha de frente, ali naquela região ali de Novoprokopivka, né? Novoprokopivka fica aqui nesse ponto aqui, né? Depois de Robotny, Novoprokopivka está aqui em luta entre ucranianos e russos, né? E os russos que foram capturados estão fazendo uma imagem muito ruim da situação dos russos ali. Era o 70º Regimento de Rifle Motorizado que teria perdido o Robotny e agora está perdendo Novoprokopivka, e os soldados que foram capturados estariam falando coisas aqui absurdas sobre a situação dos soldados russos ali, né? Bom, a gente tem uma informação aqui que a situação em Pervomaisk, perto de Avdiivka, está meio incerta, porque eles viram algumas unidades russas nessa região aqui. Vamos entender o que é Pervomaisk, é mais para cá um pouquinho. Aqui, Avdiivka. Pervomaisk é essa região aqui, né? É uma área que os russos chegaram a controlar toda, e os ucranianos retomaram essa área aqui de Pervomaisk, justamente freando o avanço russo aqui na região de Siverny, né? Toda essa área cinza escura aqui foi retomada pelos ucranianos aqui. Dá para ver que os russos continuam avançando um pouco aqui na região de Krasnohorivka, mas não conseguem ultrapassar a linha férrea aqui, portanto não conseguem fechar o cerco a Avdiivka, né? Enfim, aqui o pessoal está levantando que foram vistos soldados russos nessa região aqui, mas é aquele negócio, né? Eles estão dizendo aqui como se os ucranianos tivessem avançado mais para cá. Essa região que eles estão falando é essa região aqui, ó. Ou seja, nesse mapa aqui, mas esse mapa aqui ele está realmente exagerado, tá? Ele é muito pessimista, esse mapa. Ele está dando essa região como já controlada pelos russos aqui. Se a gente vê aqui o que está no mapa que o cara mostra, os ucranianos estão controlando até a parte mais para baixo aqui, até essa parte aqui embaixo aqui. Só que agora foram vistos russos nessa região aqui, o que pode dizer que tem alguma coisa ali de movimentação russa ali em Pervomaisk, né? Aqui em Avdiivka, é impressionante esse vídeo aqui, eu não posso mostrar ele porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas quando ele dá o zoom assim, ó, dá para ver os vários corpos de soldados russos na neve. Essa região aqui é justamente essa região aqui, tentativa de pegar aqui a área da planta de coque, né? E agora tá tudo com neve lá, tudo no inverno. Os russos estão deixando para lá os soldados. Deixa para lá, deixa ficar por ali mesmo. Eu fico imaginando só o grau de cheiro que tem aquilo ali, né? Impressionante mesmo. Eles chamam essa região de Cerca da Morte. É justamente a cerca dessa planta aqui de coque. Nessa região aqui da planta de coque, o pessoal tenta entrar nela e acaba morrendo por ali. E aqui perto de Sinkivka, a gente falou ontem que os russos fizeram um grande ataque com blindados, né? Tentaram avançar em Sinkivka. Sinkivka fica aqui no norte, aqui da linha de frente, chegando em Kupiansk.
Tá aqui, ó, Sinkivka, eles vieram aqui de Liman-Perchi em direção a Sinkivka. Até conseguiram avançar alguma coisa aqui, mas nada que mudasse de forma estratégica aqui o posicionamento. E o que a gente viu foi que ontem eles tentaram, anteontem eles tentaram com blindados, não conseguiram, perderam um monte de blindados. Hoje eles tentaram com tropa de infantaria, né? Então tá vindo aqui as tropas de infantaria russas e também foram todas dizimadas completamente. Não conseguiram avançar também ali em Sinkivka os russos, né? Os russos continuam avançando, é o que eu falo para vocês, eles continuam tentando avançar em um monte de lugares por aqui, e talvez esse ataque realmente ucraniano seja para diminuir o ímpeto desse pessoal, porque por mais que eles estejam perdendo, estejam morrendo sem conseguir avançar nada, sempre dá trabalho para os ucranianos isso, né? Bom, o Poulet Volant traz aqui os setores que foram alterados de ontem para hoje, que na verdade não foram alterados, né? Aqui é justamente no sul de Avdiivka, nenhuma mudança significativa. E aqui também em Marinka. Marinka, a gente falou ontem, de fato, os russos avançaram um pouco aqui em Marinka. A situação em Marinka, muito provavelmente os ucranianos vão acabar perdendo a cidade de Marinka. Se já não perderam, vão perder nas próximas horas. Não é nada de absurdo, Marinka não tem um posicionamento estratégico significativo. É lógico, os ucranianos preferem, né, manter Marinka para não sacrificar as próximas cidades, mas o que vai acontecer é que a linha de frente vai andar aqui para Herohivka, aqui é o próximo vilarejo aqui na linha, e tem outros vilarejos mais para cima aqui. Enfim, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente aqui de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele traz aqui a informação do jornal Bild alemão, que falaram que os russos estão com planos para até 2026, além das 4 regiões que eles dominam hoje, que é o que eles dizem dominar. Na verdade não dominam nenhuma delas totalmente, né? Na verdade são 5 regiões se você contar a Crimeia. A Crimeia eles dominam totalmente. Além disso, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, eles dizem que eles querem também, até o final disso, tomar Dnipro e Kharkiv, né? Então, ou seja, eles esperam até o final de 2026 chegar nisso. Eu acho muito pouco provável, tá? Não vejo isso acontecendo, não. Dnipro seria essa outra, esse outro estado aqui, né, esse outro oblast que tem aqui. O oblast de Zaporizhia, ele termina aqui, ó, nessa região. Dnipro é aqui e tem um estado de Dnipro, o oblast de Dnipro aqui nessa região, né? Aqui é Donetsk, aqui é Luhansk e Kharkiv seria esse outro oblast aqui, que os russos eles chegaram a dominar uma parte considerável do oblast de Kharkiv, mas aí teve a contraofensiva em setembro do ano passado que retomou toda essa área aqui de Kharkiv, né? Então, uma contraofensiva muito significativa. E eu acho pouco viável isso daí, mas os russos, o pessoal do jornal Bild alemão falou que os russos têm esses planos, né? E tá aqui, ó, uma descrição mais detalhada, que até o final de 2024 eles querem ter o controle completo sobre Donetsk e Luhansk e atingir o rio Oskol na região de Kharkiv, né? O rio Oskol é esse rio aqui, ó, esse rio que passa aqui entre Zium e Liman. Os russos já tinham toda essa área aqui, foram expulsos daqui, perderam essa região aqui. De novo, acho que eles não conseguem não, né? Mas eles estão dizendo que tem um planejamento deles aqui. E até o final de 2026 querem ir até o Dnipro, cobrindo parte significativa de Zaporizhia, Dnipro, Dnipropetrovsk, que é o nome do oblast lá de Dnipro, e a região de Kharkiv, né? Inclusive a cidade de Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Os governos russos estão prontos para gastar 100 mil soldados na Ucrânia para ter esses objetivos, né? Pode usar à vontade, que isso aqui é o que eles querem até o final de 2024, e isso aqui até o final de 2026, né? Sonhar não custa nada. Aqui está o Igor Girkin fazendo a pergunta justamente sobre isso, se teria essa capacidade, e o Budanov diz não, ao contrário, a Rússia não tem planos para fazer guerra em 2025. O que eles querem conseguir é em 2024. Talvez, para o final de 2024, se nada mudar, eles possam ajustar isso daí. Mas atualmente a Rússia tem problemas com recursos,
a guerra é muito cara, né? Ele está gastando muito dinheiro com isso, e isso pode parecer um pouco rude, mas nós estamos lutando à custa de outras pessoas. De fato, a Ucrânia está sendo financiada pela União Europeia, pelos americanos e coisa e tal. Eles estão lutando com o próprio dinheiro e parece que estão ficando sem dinheiro para isso, né? Então, segundo o Budanov, essa lorota aqui é só lorota, eles não têm planos nenhum de estarem lutando em 2025, segundo o Budanov. Não sabemos quem está falando a verdade nesse caso, mas se eu tiver que chutar, eu chutaria o Budanov. Esse negócio de dizer que vai invadir Dnipro e Kharkiv é muito mais uma jogada dos russos para tentar negociar alguma coisa. Não, se você ceder aqui Donetsk e Luhansk, a gente não invade Kharkiv e Dnipro, né? Mas eles não estão conseguindo. Cara, eles estão se matando para tomar Avdiivka, Marinka, depois de um ano e tanto que tomaram Marinka, agora uma cidadezinha desse tamaninho, vão querer dominar isso aqui? Não, pouco provável isso, né? Bom, o pessoal estava apontando aqui que no discurso do Putin, ele meio que admitiu que perdeu 360 mil soldados na guerra da Ucrânia, né? Porque se você pegar a soma dos soldados que ele falou que enviou para a Ucrânia e o fato que ele disse que tinha 617 mil soldados lutando na Ucrânia neste momento, isso é falso, tá? Não tem isso tudo, tem no máximo uns 500 mil. A diferença entre o que ele disse que enviou e o que ele tem dá mais de 360 mil, ou seja, morreram 360 mil, né? Mas o Ashton Kirilo, né, que é a porta-voz lá ucraniana, está falando que ele está mentindo sobre esses números da Ucrânia, está aumentando o número por cerca de 200k. Ou seja, a Rússia não tem mais de 400 mil soldados na visão dela. Eu acho que chega a 500 mil, tá? Mas segundo ela está dizendo, não chega a 400 mil os soldados na Rússia, da Rússia na Ucrânia, e que isso seria um sinal de que eles estão com uma narrativa problemática por lá, né? Outra coisa que foi curiosa nessa conversa do Putin é que ele falou que realmente ele prendeu esse correspondente do jornal, do Wall Street Journal, o Evan Gerankovich. Ele foi preso não como um ato de justiça, mas para ser usado como ficha de troca, né? Como motivo de troca por prisioneiros russos no futuro, né? Ou seja, olha o absurdo. E o Elon Musk quieto com isso daqui, né? Vocês lembram, o Elon Musk recentemente falou que a Ucrânia prendeu um jornalista lá, o Gonzalo Lira, que é um chileno, na verdade, com nacionalidade americana, e que é propagandista russo e que estava lá na Ucrânia e foi preso mesmo, porque o cara estava indicando onde é que estavam as tropas ucranianas dentro do território da Ucrânia. Ou seja, foi preso por um motivo real, por quebrar a lei, né? O Evan Gerankovich, ao contrário, está preso na Rússia, é um cidadão americano e está preso sem motivo nenhum, como foi também aquela moça que jogadora de basquete, que também foi presa na Rússia sem motivo nenhum. E nisso o Elon Musk não fala nada, né? Impressionante. Bom, o pessoal está trazendo evidências aqui de que o número de T-80 russos está diminuindo. Parece que os russos não têm capacidade de repor nem os T-90 nem T-80. Repara como é que está diminuindo o número de perdas, que significa que está diminuindo o número de uso de tanques na guerra, né? Aqui é mês a mês dessa guerra, quantos tanques foram perdidos pelos russos. O amarelinho é o T-72, então o T-72 está aumentando, o que significa que os russos não apenas estão usando muito o T-72, como estão produzindo novos T-72, mas o T-80 ele chegou a aumentar por um período, agora só está diminuindo. E o T-90 é o verdinho aqui de cima, e esses dois aqui são os mais antigos e coisa e tal. Então, parece que a Rússia está vivendo só de T-72, é a única coisa que eles conseguem produzir por lá, né? E tem esse estudo aqui dos BMPs russos que mostra também que a Rússia está chegando no fim dos BMPs russos deles aqui. Se você contar aqui armazenamento de blindados de transporte de tropa e coisa e tal, dá para ver que tem muitos aqui que estão totalmente danificados, que não tem como recuperar, mas dos que tem nessa estocagem aqui, a Rússia já está ficando sem BMPs que possa usar também na linha de frente. Excelente notícia isso. O Kremlin está preocupado porque soldados da Rússia estão ameaçando marchar para a Rússia, né? A gente viu aqui nas campanhas ali de Avdiivka e outros lugares que estão morrendo muitos russos. Uma hora o pessoal se revolta com isso, né? Foi o que aconteceu, diga-se de passagem, em 1917, quando teve a Revolução Comunista na Rússia. A Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial,
Um monte de soldados morreram na Primeira Guerra Mundial à toa, os que voltaram para casa fizeram a Revolução Comunista. A mesma coisa em 91 também, quando perdeu a guerra do Afeganistão, os soldados voltaram para a Rússia no final da guerra do Afeganistão, derrubaram o Império Soviético, né? Enfim, podemos estar perto disso daí. Não sei, tá? Eu acho essa fonte aqui não muito boa, mas vamos aguardar para ver o que acontece aqui. Do lado ucraniano, o comandante-em-chefe das Forças Armadas ucranianas, o Zaluzhny, está planejando uma nova contraofensiva. A Ucrânia está provavelmente reunindo recursos para uma nova operação em 2024, diz o jornal Welt alemão, né? Eu também acho. Esperava até que fosse antes, mas certamente vai ter em 2024. O David D está falando aqui que parece que vão 200 ATACMS para a Ucrânia. Excelente notícia. ATACMS é aquele míssil do HIMARS mais potente que vai a 300 metros e causa uma tragédia por lá, né? Também a Alemanha vai suprir 68 mil munições para artilharia. Está indo também além do que eles já vinham fazendo de apoio, né, de pacote de ajuda. A Holanda também vai enviar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia, com 11 blindados, 15 tanques T-72 e outros barcos infláveis. Olha só que coisa bacana, um monte de barcos infláveis e pontes mecanizadas, hein? Ó a ofensiva ali do Dnipro, hein? Para atravessar o Dnipro aqui, para fazer realmente uma ofensiva, para manter essa cabeça de ponte aqui é relativamente fácil, eles fazem isso com barcos, né? Mas para realmente fazer uma ofensiva aqui, eles vão precisar construir pontes aqui, uma ponte temporária, alguma coisa assim, para atravessar essa região e botar um monte de blindados aqui. Olha só a ajuda da Holanda, que bacana aqui, um monte de ponte mecanizada e barcos infláveis, né? Bom, saiu uma matéria no Financial Times sobre o Ocidente planejando usar os 300 bilhões da Rússia para ajudar a Ucrânia, né? Então já tem aqui o passo a passo que eles vão fazer, o planejamento que eles estão fazendo aqui justamente para ajudar a Ucrânia de forma independente da aprovação do Congresso e coisa e tal. É uma coisa excelente, mas eu acho que a aprovação do Congresso vai sair também, tá? Os republicanos sabem que seria um suicídio político para eles não aprovar essa ajuda para a Ucrânia no ano que vem. Então eu tô esperançoso. Vai sair a ajuda para a Ucrânia muito mais rápido do que o pessoal está esperando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.